Então, mais uma vez, bom dia a todos vocês. Que a graça de Deus possa inundar nos vossos corações. Que a vida de vocês, a cada culto, a cada palavra, pode ser e deve ser transformada. Que a vida de vocês tenha e receba um acréscimo pela palavra de Deus. Nesta manhã, esta palavra, à noite, o povo que estará aqui. É uma grande bênção poder falar da palavra de Deus, ter a liberdade, porque o apóstolo João disse que nós não éramos merecedores nem tocar no nome de Deus, mas Jesus nos faz merecedor. Então assim, nós podemos adorá-lo, amá-lo e dele receber tudo o que precisamos. Vou falar hoje sobre um tema muito importante, que Deus me deu um nome. Perdi meu remo. E agora? A palavra remo, o que é um remo? É uma haste de madeira ou metal leve, com extremidade achatada, plana ou curva, usada para impulsionar a embarcação à força dos braços humanos. Sempre que você vê um remador, sempre que você vê alguém num barquinho, para aquele barco andar, vai ser a força dos braços humanos. E assim, muitas vezes está a tua vida, muitas vezes está a vida de quem você conhece, quem você ama. Talvez você esteja muito cansado, porque tu estás à força dos teus braços humanos, remando. Mas aí você vai, que é uma maravilha, e de repente você perde o remo. E você fica em alto mar, ou no centro de um lago, sem remo. Você olha para a água e você não sabe nadar, porque você sempre dependeu dos teus braços, nunca dependeu de Deus. E daí como é que faz nessa situação? Até tem a arte aí. Olha a situação dessa cidadã aí. Arrumou um guarda-chuva, mas vai sair dali como? Perdeu o remo, perdeu tudo, e agora? Faz como? Então talvez a única opção para uma pessoa tornar-se dependente de Deus é perdendo o seu remo. Às vezes a pessoa precisa perder o seu remo. Às vezes ela necessita perder as suas forças para que ela possa se tornar aí dependente de Deus. Porque muitos não aprenderam e com o passar do tempo não aprendem que temos que ser dependentes de Deus. E que bom é que você aprenda a ser dependente de Deus sem perder o teu remo. Isso é muito importante. Porque o remo aqui representa muitas coisas. A força dos braços humanos. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. É aquele, quer dizer o seguinte, eu confio em mim. Eu sou eu e comigo não tem. Maldito esse homem, a Bíblia diz. Porque o homem precisa confiar em Deus, ser dependente de Deus. Aí muitos têm que perder o remo. Ou terminar as forças, daí vai depender de Deus. Quando perdemos a opção de usarmos a nossa limitada força, recebemos a oportunidade de crermos na força ilimitada de Deus. Isso é tremendo, certo e muito real. Quando nós perdemos a opção de usarmos a nossa força, ela é limitada. Mas aí nós ganhamos um presente muito grande, que nós recebemos a oportunidade de crermos na força ilimitada de Deus. O mundo hoje praticamente vive sem Deus, não crê em Deus. Por quê? Porque até que o homem tem força, até que o homem acha que é inteligente, que usa a sua inteligência, que o próprio Deus nos dá, porque tudo que temos vem de Deus. Ele não quer saber de Deus, ele vive como se Deus não existisse. E isso é um perigo muito grande, porque tem situações que se tu perder o teu remo, vou imaginar um lago como esse, perdeu o remo,
não há ventos, a água está parada, local muito distante, e você não sabe nadar. Você nunca dependeu de Deus. Você não sabe se conduzir pela vida, porque talvez a pessoa, não, se um dia eu precisar de Deus, eu clamo por Ele. Mas esse dia é hoje, sem remo, sem saber nadar, num lago profundo. O que tu faz? Morre de sede, de fome em cima do barco? Ou se joga na água e morre afogado, ou na boca de um jacaré, de um grande peixe? Assim é a vida. Muitos se pegam em situações que não sabe para onde ir, não conhece Deus, não quis, não tem informação, não sabe aonde se agarrar. Vai morrer como? De fome, afogado, estressado, drogado. De que forma? Sem Deus a forma é terrível. Um homem sem Deus vai se imaginar o quê? Perdeu o remo. As forças humanas se foram. Eu quero falar para vocês aqui sobre Jó. Eu vou falar só de 3 personagens da Bíblia, para nós entendermos esta ideia, esta palavra. Em Jó, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Aqui Jó, que tinha sido o homem mais rico do Oriente Médio, o homem talvez mais famoso também pela sua riqueza. Ele tinha muitos filhos, eram 10 filhos, se não me falha a memória. Muitos camelos, muito gado, enfim, o homem mais rico do Oriente, a Bíblia diz. Mas chegou um tempo que o diabo chegou para Deus e quis dialogar com Deus. Daí Deus disse: tu tem visto o meu servo Jó? Aí o diabo argumentou: sim, eu tenho visto, mas é fácil ele ser como ele é. O Senhor tem dado a tudo a ele. Ele é o homem mais rico do Oriente, ele tem os filhos mais lindos, ele tem esposa, ele tem saúde, ele tem tudo. Daí Deus disse: então, tu vai ver quem é meu servo Jó. Você vai até ele, toque em tudo nele, menos na vida. Quer dizer, o inimigo não pode tirar a vida. É só Deus que dá e Deus que tira. Aí nesse capítulo 2, do 8 ao 10, diz o seguinte. Então olha a situação que Jó estava aqui, ele já tinha perdido tudo. O inimigo já tinha feito a festa ali na vida dele. E olha a situação que ele estava. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Tipo uma lepra, algo terrível se abateu sobre ele. Ele perdeu o remo. Ele não tinha mais aonde se agarrar. Mas ainda ele tinha a esposa, né? Aquela esposa ajudadora, que dá confiança para o esposo na luta, que não murmura, que não reclama, que tem fé, que crê em Deus, que anda junto. Que bom se fosse, né? Você é assim com teu marido? Essa esposa? Tem que ser, né? A de Jó não foi. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe, quer dizer, falou a ele: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Se ele tinha esperança de agarrar o remo para tentar alguma coisa, a esposa veio e deixou ele na situação aí do guarda-chuva. Sem pai, sem mãe, como se diz na gíria. Olha a situação que o homem estava. E nas cinzas. Será que precisa um ser humano chegar? Ali foi a permissão de Deus. Ali foi a aprovação de Deus, mostrando para o diabo que Jó passasse por o que passasse, não ia amaldiçoá-lo, ia continuar amando. E eu peço para você, qual a situação que tu vive? Por muito menos, talvez você perguntou aonde está Deus. Por muito menos, talvez você anda assustado.
morre de medo por causa desse vírus fajuta que tem por aí, que não sabem mais como desmanchar essa farsa. Por que eu digo vírus fajuta? Porque estão dizendo que ele é mais letal que qualquer outra doença, porque não morre mais ninguém de nada, só morre dele. Que é uma politicagem, uma mentira, uma corrupção, uma maldição em cima desse vírus, muito pior do que a letalidade dele. E pessoas e homens de fé estão tremendo de medo quando é orar, fazer o que tem que ser feito, usa a tua máscara, usa o teu gel, cuide dos mais velhos, que então, não só por causa desse vírus, qualquer outro vírus, a pessoa que tem uma debilidade física ou é mais de idade, ela tem que se cuidar. O que mudou? Não mudou nada. Mas agora, muitas pessoas estão dizendo, e eu já ouvi, onde é que está Deus? Onde é que estão os pastores que não vão e saem curando quem está com Covid? Mas e quem está com a dengue hemorrágica, quem está com leucemia, quem está com qualquer outro câncer, quem está com aquilo, não se fala mais. Ninguém mais tem medo disso. Isso é muito pior. A situação de Jó é muito pior que esse Covidzinho que está aí. Que em mim e em você jamais poderá fazer mal algum em nome de Jesus. Temos que viver por fé e jamais reclamar. Porque ali sim, olha a situação que esse homem estava. Eu precisei mostrar. Eu disse, Johnny, põe lá essas imagens, depois eu decido se eu mostro. Mas Deus tocou no meu coração para mostrar. Porque é um ser humano. E ele passou por isso. Aí vem a mulher e diz, olha, ela viu a situação dele. Ela não creu. Esse aí perdeu o remo, perdeu tudo, perdeu a vida. Nem Deus tem. Amaldiçoa esse Deus que tu defende e morre. Aí entra um homem de fé. Aí entra em cena um homem, um ser humano de fé, que deu a oportunidade para Deus se manifestar na vida dele. Ele aproveitou a oportunidade para glorificar a Deus. E talvez você pense, mas está tudo bem. Está tudo bem, eu nunca vou passar por isso, eu não me assusto com nada. Glória a Deus que seja sempre assim a tua vida. Mas e o dia que tu ficar sem remo, eu quero ver. Porque não há quem na vida que não tenha uma ou outra situação que você vai ficar sem o teu remo. Ou é na tua vida pessoal, ou é na tua esposa, ou é no teu filho. Meu filho está de aniversário hoje, glória a Deus por isso. Parabéns, Johnny. Mas eu, muitas vezes, uma vez no hospital, vi ele gritando por mim, me chamando, não sabiam mais o que ele tinha, estava morrendo. Fino, magro, seco, não sabiam mais o que tinha. Lá nós estávamos sem remo, eu e a pastora. Depois, um dia, a pastora com câncer. Pastor, mas isso nunca vai acontecer na minha vida. Glória a Deus, tomara, Deus, creia a Deus que nunca aconteça. Mas se acontecer, como é que faz? Eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém está livre de ficar sem o remo um dia. O maior problema não é você ficar sem o remo um dia. O maior problema é um dia você ficar numa situação que você perdeu as forças humanas e você está sem Deus. Você não crê como deveria crer. Você era só um religioso. Alguém que sentava numa cadeira ao domingo, não sei porquê, mas sentava. E daí você vai fazer como? Olha Jó, o que ele respondeu para a esposa. Versículo 10 do capítulo 2. No entanto, ele lhe afirmou, mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o que desejamos? E não também o infortúnio que ele nos permite? Em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Deus apenas, porventura receberemos de Deus apenas o que desejamos? Não. Você não vai receber de Deus só o que tu deseja. E ele disse, e não também o infortúnio que ele nos permite? O que significa infortúnio? Um fato negativo, uma adversidade.
Quando a pessoa quer viver pelas suas próprias forças, abre aspas, Deus é obrigado a causar um fato negativo na tua vida, uma adversidade. Porque Deus é mau? Não. Porque dessa forma você vai conhecer Ele, você vai saber quem é Deus, você vai se agarrar com Ele, e você vai ser salvo e vai para a eternidade no céu. Porque quando a vida de uma pessoa é um mar calmo, ela rema sozinha a vida inteira, ela passa a vida sem conhecer Deus, e quando ela pifar, como se diz por aí, que daqui todo mundo vai embora. Como eu falei domingo, o nosso fim do mundo, ele está entre um dia de vida e 100 anos. Aí no meio acontece o fim do mundo de todo mundo. Um que outro passa de 100. E quando chegar o teu fim, e você não conhecia Deus, e só existe 2 senhores no mundo, o do bem e o do mal. Como é que tu vai com o do bem se a tua vida foi um mal a vida inteira? Porque não existe mal maior que um ser humano possa cometer, é passar a sua vida sem adorar a Deus e servir a Deus. Ah, pastor, eu ajudei as velhinhas a passar a faixa. Eu dei comida para os pobres. Jesus disse para os apóstolos um dia, quando questionaram, quando aquela mulher derramou todo aquele perfume caríssimo sobre ele, aquele alabastro, ele disse, mas, meu Deus, isso aqui é caro, nós podíamos comprar tantas coisas para os pobres. E Jesus sempre disse, ajuda os pobres, ajuda as viúvas, ajuda o próximo. Não existe fé sem obras, mas também Jesus disse o seguinte, os pobres sempre estarão com vós. Mas ele quis dizer o seguinte, eu não. Eu vou partir, daí vocês vão ter que crer em mim sem me ver. Isso que Jesus quis dizer. Então, não, mulheres, nunca sejam como a mulher de Jó. E homens, seja o infortúnio que for que você passar na tua vida, seja como Jó. Não vacile, não peque pelos teus lábios. Porque qual foi o final de Jó então, pastor? Deus recobrou a saúde dele. Ele teve 10 filhos novamente. Ele se tornou mais rico do que era antes. E teve uma esposa de verdade, porque essa louca aí não fez mais parte da vida dele. Mulher que não dá valor para o seu marido, perde. Menos dia, mais dia. E da mesma forma, o esposo que não dá valor para a sua esposa pode perder. Amém? Não escuto quase amém. Em algum momento, todos nós precisaremos de fé para dar o passo para fora do barco. Em algum momento da vida, todos, se você não teve que dar um passo para fora do teu barquinho ainda por fé, você vai dar. Porque não tem como alguém ir para o céu, conhecer a Deus, servir a Deus, se não viver por fé. E como Jó disse, nós vamos só esperar de Deus o que desejamos, mas não o que Ele nos permite. E às vezes Ele nos põe provas para que nós sejamos salvos, que nós crescemos na fé. Então, em algum momento, você vai precisar dar um passo para fora do barco. Que em nome de Jesus, nesse momento, não seja como Jó foi. Ele foi tão terrível porque o próprio Deus permitiu, né? E eu tive que dar o meu passo para fora do barco, e foram várias vezes. Tanto na parte de saúde, como no meu casamento, como nas finanças. Foram várias vezes que eu tive que dar o meu passo para fora do barco. Sem remo, sem saber nadar e sair por fé. Um exemplo que eu quero dar para vocês aqui, que vocês conhecem muito bem, Mateus 14, 28, 29, fala daquele momento, daquela tempestade terrível que estava se abatendo, lá no mar da Galileia, e lá estavam os apóstolos dentro daquele barco, e lá estava Pedro. E talvez eles, na visão humana, eles iam naufragar, eles iam morrer. Mas ainda por cima eles viram um fantasma. É um fantasma. Aí depois, não é um fantasma. Era Jesus. Mas daí no versículo 28 e 29, eu peguei esses dois.
Pedro diz assim: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse foi o momento que o homem Pedro teve que sair do barco por fé. Eu quero que o Johnny coloque um videozinho de 1 minuto e pouco. É um vídeo de um barco que foi filmado, acho que é um barco americano enfrentando uma tempestade muito forte. Isso é um mar violento. Aí você tem que caminhar sobre essas águas. Amém. Assim era a situação do mar quando Pedro teve que sair do barco. Eu digo para você que tem muitas pessoas que deixam de andar com Deus, de medo de ser chamado de crente, tem medo de carregar a Bíblia Sagrada, que é o teu manual, debaixo do braço. Mas tem um dia que talvez a vida dessa pessoa, o mar da vida dessa pessoa, as águas que eram calmas se tornam como desse mar revolto. E daí como é que faz? Ali o remo já se foi, está você e o teu barquinho no meio disso. Aí entra um detalhe: Pedro conhecia Jesus. No primeiro momento acharam que era um fantasma. Mas quando ele viu que era Jesus, ele disse: se és tu, quer dizer, Jesus, eu sei quem tu és, se é tu de fato, me manda ir, eu sei do teu poder, eu sei, eu creio em você, me manda ir por sobre as águas e eu vou. E Jesus, vendo que ele tinha fé, disse: vem. E Pedro, deixando o barco, foi, andou sobre as águas. Não tem problema se você um dia tiver que sair do teu barquinho, com as águas da tua vida muito revoltas, seja por você, seja por um filho, por uma filha, ou até para os teus netos um dia. Que a vida é longa, ela parece curta, mas ela é longa. Então conheça Jesus ao máximo. Ande com Jesus. Pedro na época andava, ele sabia tudo de Jesus, por isso teve fé e saiu. Quando ele viu Jesus, disse: eu caminhar até sobre as águas, o barco não vai virar, ninguém vai morrer, não vamos se perder. Eu não sei a situação que você pode estar hoje, mas se tem alguma situação na tua vida que as águas estão assim, olhe para Jesus e caminhe em direção a Ele. Porque Pedro só teve um recurso e uma escolha. Ei, presta atenção. Muitas vezes na tua vida, tu não vai ter mais do que um recurso e uma escolha. E isso tem que ser rápido, para você não afundar. Pedro teve que sair do barco. Esse foi o recurso. E qual foi a escolha? Crer. Só 2 recursos Pedro tinha. Mas ele, no meio do caminho, optou pelo terceiro. Duvidar. O que aconteceu?
afundou. Aí ele usou um terceiro recurso, ser humilde, e erguer a mão e pedir que Jesus o salvasse. E o que aconteceu? Na hora Jesus o salvou novamente. Então, olha como isso é forte. Saia do teu barco, é o teu recurso. Creia, é a tua escolha. Mas se as águas estão tão revoltas contra você, e você duvidar, também não tem problema, desde que você age com o terceiro recurso, o da humildade, o de clamar: Senhor, ajuda-me, salve, porque eu perdi meu remo, eu perdi minhas forças, eu perdi tudo, até minha fé eu tinha perdido, mas agora estou aqui, ajuda-me. E não interessa o que tu estiver passando, ou se tu passar por alguma coisa e um dia tu tiver que lembrar dessa palavra, lembra de Pedro. Não tem problema, você vai vencer tudo na tua vida. Você vai vencer tudo. Se você visualizar Jesus como Pedro visualizou em meio àquele mar revolto, tu pode me dizer, pastor, como um dia chegou na igreja uma mulher e disse: pastor Jairo, eu vim aqui para morrer, eu vim aqui porque eu estou com 13 cânceres, metástases, acho que diz isso, né? Aqueles câncer que vai saindo por todo o corpo, e com o relatório do médico, o médico dizendo 2 dias de vida para você morrer, e disseram para essa mulher, que era uma doutora em letras, muito estudada e tal, olha, temos um recurso para ti, vamos lá naquela igreja, tem um pastor usado por Deus, quem sabe, então vamos lá. Chegou ela para o pastor Jairo. O pastor Jairo não se assusta com nada, como eu aprendi a não me assustar com nada, que visualizo a Jesus. Lá estava aquela mulher toda seca, 13 cânceres, ela estava pior do que Jó. E pastor Jairo disse para ela: irmã, você é capaz de crer em Deus? Ela disse sim. Então você está curada em nome de Jesus. Annelise Bloss. Os médicos estão apavorados até hoje. Ter filhos nunca mais. Que aqueles 13 câncer. Você acha que um câncer, você tem que fazer químio e rádio, muitos já fizeram, é difícil? É muito difícil. Mas e 13? Filho nem pensar. Mas ela tem o Davi. O rei Davi. Que um dia, muito mal aquele menino, mais tarde Deus usou a mim, eu orei por ele. E ele foi curado. E é uma bênção. Então, acho que, se eu não me engano, eles estão em Curitiba morando hoje. Ela estava bem sem remo, né? Com um atestado de morte na mão. Nunca viu Jesus, não conseguia, mas levaram ela para alguém que visualizava Jesus. Então, ela teve o recurso, sair do barco e crer. Mas ela não duvidou. E ela foi curada dos 13 cânceres. Aplauda o Senhor Jesus. Em João 11, 40, 43, fala de Lázaro, que já havia morrido há 4 dias e estavam lá à frente a seu túmulo, e lá estava Marta, sua irmã, chorando lá com Jesus e tal. E eu vou ler, você conhece a história, eu vou ler só 2 versículos, o 40 e o 43. E Jesus disse para Marta, encorajou a Jesus, que o irmão estava morto. Acho que a morte, os remos, o barco, foi tudo, né? Morte é morte, é o nosso pior inimigo. Mas Jesus venceu a morte na cruz. E naquele dia, então encorajou a Jesus. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Sempre que você crer, você vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus é quando um milagre acontece sobre a sua vida também. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e o deixa-o seguir. Põe aquela imagem de o homem daquela época quando saía de um túmulo. O Lázaro, no caso, né? Os demais estão mortos. Ó, assim, ó. Ele era mumificado praticamente. Aí como é que aquele homem teve que sair? Pulando, se arrastando. Mas ele ouviu a voz da vida. Se eu vou, se é de arrasto, se é pulando, se é gatinhando, se é rolando, eu vou. Alguém me chamou. E esse alguém é vida. Agora eu pergunto para você. Lázaro só teve um recurso e uma escolha. Um recurso e uma escolha. Ressuscitar e sair do túmulo. E eu digo uma coisa para você. Ressuscite nesta manhã e saia do teu túmulo. Não são poucas pessoas que eu conheço que estão vivas, mortas. E quando dormem à noite não é num leito de cama, que deveria ser um prazer dormir ali, com a esposa, com o esposo, o jovem, dormir lá tranquilo. É um caixão. Porque dorme angustiado, dorme sem sonho, dorme sem fé, dorme sem nada. Dorme sem Deus, inclusive. Já morreu, só está esperando cair de fato. E eu digo para você, você só tem um recurso e uma escolha. Ressuscitar e sair do túmulo. Porque quem tem a vida que Deus nos deu, quem tem Jesus, vive feliz, vive alegre, sem olhar para as circunstâncias. E vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus te chamar, quando você, mesmo que você enfrentou uma situação tão difícil, que você está viva, mas como se diz por dentro, você está morto, morta, mas você era uma mulher de fé, um homem de fé, em algum momento Jesus vai te chamar. E sabe, Ele esteja te chamando hoje. Saia do teu túmulo, saia do teu caixão, ressuscita para a vida, acorda. Jesus está te chamando. Quando Jesus te chamar, até o que estava morto na tua vida ressuscita. O que morreu na tua vida? As tuas finanças? Os teus sonhos? Você mesmo? Não tem mais prazer de viver? Ressuscita. Jesus está te chamando. Mas você só tem duas escolhas. Um recurso e uma escolha. Ressuscitar e sair desse túmulo que você entrou. E Jesus o ressuscitou e as pessoas tiraram-lhes os embaraços. Veja bem que no final do versículo 44 diz: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Você precisa andar com pessoas de Deus, pessoas do bem. Enquanto você andar com pessoas erradas, pessoas embaraçadas, você embaraçado que está, você vai continuar igual a ela. Porque Jesus disse, retirai as faixas dele. Ninguém desembaraça alguém se estiver embaraçado também. Quem está sem remo e quem está que nem estava, tiraram a imagem aqui, quem estava que nem Jó, com as mãos atadas, não vai poder ajudar ninguém. Ei, na igreja aqui, eu tenho orado por pessoas que estão com as mãos atadas, os pés atados, e estão andando com pessoas da mesma forma. Sabe o que vai acontecer com essas duas pessoas? 2, 3, 4, 10 ou 20, seja lá quantos existem. Existem umas quantas. Se não abrirem os olhos, vão cair dentro do túmulo juntas. Porque teimam em andar com gente má, com gente embaraçada, com gente amarrada. Então vão cair no mesmo buraco. Jesus está chamando, ressuscita, vem,
Sai daí, sai desse túmulo, sai desse embaraço. Aí você vai ao lado de pessoas que vão te ajudar. Mas as pessoas ajudam e aconselham só até um tempo. Depois dá seu livre-arbítrio. Porque é comum em igreja as pessoas chorar as pitangas e pedir onde é que está Deus, onde é que está o pastor, onde é que estão os líderes. Pastor, líder, aconselha e aconselha e aconselha, até um ponto. Pois a pessoa faz a livre escolha e vai. Então, irmãos, muitos perderam o remo porque estão mortos espiritualmente, estão mortos financeiramente, estão mortos na alegria, no prazer de viver. Estão mortos porque não conhecem Deus. Lázaro, a família de Lázaro, precisou conhecer a morte para reconhecer que Jesus ressuscitava sonhos, vidas. Então eu digo para vocês, procure o teu remo. O teu remo da tua vida, que vai impulsionar a tua vida, chama-se Jesus. Somente Ele nunca vai te abandonar. Qualquer outro remo que tu pegar, qualquer outra coisa que tu colocar a tua confiança, que não seja em Jesus, em Deus, você poderá ficar sem remo. Você poderá ficar sem pessoas para tirar as tuas faixas, as tuas ataduras, para que você volte a andar. Eu digo que Deus, nesses últimos tempos, está dando a palavra. E muitos estão surdos espiritualmente, que só podem. Porque às vezes a gente vê pessoas na frente da gente caindo no buraco e não mudam. E chegou a hora de você mudar. Se você quiser. Isto não é, como eu sempre digo, não é uma religião, não é uma teologia, uma filosofia. Isso é a palavra de Deus. Usei 3 personagens aqui da Bíblia. Somente 3, tem muito mais. Mas que você busque a direção da tua vida. Que o teu barquinho saia do lugar, que não seja mais um guarda-chuva. Mesmo uma situação dessa, tchau para ela, né? Aí era uma foto preparada, mas eu desejo e eu profetizo sobre a tua vida, sobre esta igreja. Que na hora da prova, você nunca amaldiçoe Deus e ninguém, mas que você confie nele. Quando as águas estiverem revoltas, que você possa visualizar Jesus ir na direção dele e não duvidar. E que se você em algum momento visualizar que algo morreu na tua vida, tenha fé que logo Jesus vai te chamar para fora desse túmulo aí. E você vai ter pessoas para te ajudar. Que a igreja existe para isso. Não para julgar, mas para ajudar. Sempre lembrando, até que a pessoa aceitar. Amém? E eu, mais uma vez, digo para você. Então se posicione novamente no barco da tua vida. Tome em tuas mãos esse remo chamado Jesus. Que o remo, quando você faz isso daqui, é ele que dá a direção do barco. Que Jesus seja o remo da tua vida, da tua família até o fim. Passe isso para os teus filhos. Passe isso para os teus netos. E vocês serão vencedores em tudo sempre. E no final, conhecerão a Deus na vida eterna, que é o mais importante. Aplauda o Senhor Jesus.